E aí, nação brasileira, povo abençoado, porque tivemos o privilégio imensurável de nascer em um dos solos mais preciosos do planeta Terra, que é o Brasil. O solo mais cobiçado pelo universo. O mundo todo gira em torno de cobiçar o Brasil. E essa nação é uma nação abençoada, porque tivemos o privilégio de nascer nesse solo fértil, esse solo abençoado por Deus. E além disso, temos todas as riquezas do mundo concentradas neste solo. Esse é o real motivo pelos quais as nações se preocupam com as nossas terras, com o nosso solo, a terra mãe Brasil, pátria amada. Há alguns dias, como homem de Deus, profeta, como pastor, há muitos anos, embora não estando exercendo o ministério ou diante de um templo, de religiões, mas um profeta escolhido por Deus para pregar a palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a nação, para o povo brasileiro. Nós estamos vivendo talvez o ano mais eu diria assim, mais importante da história desta nação. Ao longo de mais de 500 anos, o Brasil vive o seu ano mais esperado. O ano que decide o que seremos, o nosso futuro, o ano de 2022. Nação brasileira, povo brasileiro, povo abençoado, terra abençoada, bandeira verde e amarela, bandeira verde, a nossa bandeira é verde. Eu digo uma coisa, brasileiros abençoados por Deus, nós temos dois caminhos. Um caminho, há duas cobras que se uniram para tentar levar a nação, o povo, a segui-los por este caminho, que é o caminho da morte, o caminho da derrota, o caminho do fracasso, o caminho da desgraça, o caminho da imoralidade, o caminho da destruição humana, o caminho do fim da família, o caminho da destruição da igreja,
dos princípios, da moral deste país. Duas cobras se uniram para destruir esta nação. Uma cobra coral venenosa, perigosíssima, se uniu com uma jararaca. Essas duas cobras, a vida todas, elas soltaram venenos, jorraram das suas presas. Elas nunca cruzaram caminhos. Hoje, a cobra coral, ela uniu com a jararaca. E os venenos se uniram. E a astúcia dessas duas cobras sagazes se misturaram. E pode turbar e cegar a mente humana para levá-la à destruição. Estamos diante de dois caminhos. No outro caminho, você vai encontrar um animal, um cavalo, que representa força. Mas esse cavalo corre perigo. Porque se essas duas cobras, uma delas, picarem esse cavalo, ele morre. Ou ele perde. Ele será morto pelo veneno de qualquer uma dessas cobras. Tanto a coral quanto a jararaca, que estão unidas para destruir a força do cavalo. O cavalo na Bíblia representa a força. A cobra sempre foi o demônio, sempre foi a falsidade, sempre foi a desgraça. E nós estamos diante desses dois caminhos. Um caminho, duas cobras. Uma cobra coral com uma jararaca, que a vida todas elas brigavam, disputando o campo, disputando o território. Hoje elas se uniram para destruir a força do cavalo. O cavalo já passou pela sombra da morte, já quase morreu, mas escapou pela mão de Deus. Deus não permitiu que esse cavalo morresse. Ele é forte, ele luta sozinho, ele tem a força natural e a proteção de Deus sobre ele. Há uma geração de profeta nesse país, de homens de Deus, que dobra os seus joelhos e que oram por este cavalo, por este homem forte, por este cavalo que representa um animal forte, uma pessoa preparada, mas ele já está cansado. E é preciso que nós nos colocamos como nação, como patriota, e venhamos dia após dia orarmos e pedimos a direção de Deus para este país. Senão seremos derrotados. Seremos massa falida. Seremos derrotados por essas duas cobras. Duas cobras, a coral e a jararaca, que traçaram um caminho, o caminho da desgraça, o caminho da maldição, o caminho da perdição. Que Deus
abra os nossos olhos, que os nossos olhos estejam abertos pelo Senhor. Que Deus abra os olhos dos nossos corações, a nossa mente, o nosso intelecto seja aberto por Deus, para que possamos discernirmos o mal e o bem. A Bíblia diz que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. E essa é a finalidade dessas duas cobras. A cobra coral representa o mal, o ladrão. A jararaca, a mesma coisa. Aparência de sabedoria, o veneno, a astúcia e a desgraça, a imoralidade, a destruição de valores e família. Só temos um caminho a seguir. Um caminho a seguir. O caminho das duas cobras, da coral e da jararaca, aparentemente parece ser o caminho da solução. Se eu estivesse lá, as coisas seriam assim. Mentira. Esteve tantos anos e não fizeram nada. Tanto a coral quanto a jararaca. Nada fizeram. Apenas levaram o país ao caos, à desgraça, à falência, a todos os tipos de manchete vergonhosa internacionais. E hoje, as duas cobras se uniram para tirar a força do cavalo. E o caminho que está o cavalo. Abra os teus olhos. Abra os olhos. Se não orarmos, se não andarmos dia após dia diante de Deus, o Criador e grande arquiteto do universo, seremos derrotados, seremos massa falida. Meus amigos, meus irmãos, povo brasileiros, não deixe o verde e amarelo, o azul e branco serem pintados de tapete vermelho. O grande mundo e paraíso vermelho já nos mostra o que o povo, o que a igreja passa lá. A cobra vermelha, a cobra gordinha vermelha, do mundo vermelho, já mostra o quanto a igreja sofre neste país, naquele lugar. Não deixamos que se tornamos uma bandeira vermelha, porque a cobra coral e a jararaca estão juntas para derrotar o caminho da força do cavalo, o caminho aonde o justo pode andar por ele, o caminho aonde a família pode caminhar por este caminho, aonde não passa o ladrão, aonde não passa o assassino, aonde não passa a imoralidade,
O cavalo está nesse caminho. Segue esse caminho, o caminho do cavalo. Porque aonde as duas cobras estão unidas é o caminho da desgraça, o caminho do inferno. A coral e a jararaca estão unidas com o seu veneno sagaz, com a sua astúcia, com o poder de enganar a população e destruir a humanidade, acabar com a família. Essa é a finalidade dessas duas cobras terem se unido. A vida toda, elas jorraram veneno nas suas presas, uma falando mal da outra. Agora elas se encontram de mão dadas, essas duas cobras. Algo muito estranho. Se alguém fala mal do outro a vida toda, durante toda a vida, fala mal do outro e depois se une para um objetivo, porque alguma coisa está errada. Ou ele era errado no passado, ou ele é errado agora. Então, abra os teus olhos. Ou vencemos, ou seremos vencidos. A cobra coral e a jararaca, ambas têm o mesmo veneno. Porém, o veneno da coral é pior ainda. A coral é terrível. A coral, essa é pior do que a jararaca. Mas as duas têm veneno e são sagazes. Abra os teus olhos. O cavalo está no caminho. O cavalo é a força. O cavalo está no caminho certo. O cavalo é o caminho da família. É o caminho da moralidade. É o caminho que nos leva para sermos uma nação soberana e não escravo. Escravo. Chega de escravidão. Chega de escravidão. Vamos sair desse comunismo podre, diabólico, imoral. Esse comunismo que surgiu através de uma mulher pelada no altar de uma igreja, aonde vê a filosofia do comunismo. Que Deus nos livre dessa desgraça, dessa maldição. Deus abençoe o Brasil. Eu estou do lado do caminho certo, o caminho que nos leva a vencer. A nossa bandeira é verde e amarela. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Se você é família, se você ama a família, siga o caminho da vitória, o caminho da liberdade, e não o caminho da destruição e da imoralidade, o caminho da desgraça, mas siga o caminho que leva à vida, à liberdade de expressão, e não o caminho da maldição, o caminho do mal. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado.